Fala pessoal, eu sou o Douglas, superintendente de desenvolvimento estratégico da Companhia de Desenvolvimento de Maricá. E eu sou a Larissa, e nós somos da Diretoria de Novos Negócios da Codemar, e esse é o primeiro podcast elaborado pela própria equipe da diretoria. E aqui a gente vai tratar sobre relacionamentos de tecnologia, inovação, jogos. E hoje trazemos aqui um convidado muito especial, nosso primeiro convidado, que é o Thiago Ruiz, que ele é professor de desenvolvimento de jogos na Universidade de Vassoura. Então, passo a palavra para você, para se apresentar um pouquinho. Muito prazer, né? Meu nome é Thiago, sou professor, desenvolvedor de jogos também, game designer, né? Curto muito a narrativa de jogos, é uma área que eu gosto muito também, mas apaixonado por jogos, por games, né? Desde da minha infância. Como eu te falei, meu primeiro contato, né, com jogos já me despertou aquela curiosidade de como é que isso acontece, né, por detrás. A gente esteve conversando aqui um pouco antes, e eu falei sobre isso. E isso despertou em mim, né, a curiosidade de conhecer, né, como é que seria um código-fonte de um jogo. E, Thiago, como é que você vê aí o mercado de jogos, o ecossistema gamer de Maricá, né, e essa atividade que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o Maricá Games Jam? Cara, incrível. É fora do normal, assim, a gente, primeiramente pela nossa cidade, né? A cidade de Maricá ela tem um investimento em diversas áreas que a gente não vê em outras cidades. Agora em games, cara, está sendo fora da curva. Porque isso aqui é nível, não estamos falando nível municipal, é nível estadual, cara, né? Fora de série. Mas assim, a gente pode observar em questão de números, né, que a gente está bem atrás no desenvolvimento de games em questão de outras cidades, né? Por exemplo, São Paulo. A cidade de São Paulo está muito à frente da gente, né, nessa questão. Então, o Rio de Janeiro está ainda, né, em segundo lugar, se vocês pesquisarem aí. A gente está em segundo lugar no desenvolvimento de games, né? Então, mas São Paulo está bem à frente da gente. A gente precisa desenvolver isso. Cara, nossa cidade está contribuindo para isso. Né? De repente, se a gente for olhar percentualmente, né, Maricá pode ser até que seja maior do que São Paulo, que São Paulo é muito grande, sim, indústria, verdade. Né? Muitas empresas de tecnologia. Mas acho que um grande objetivo, e até da gente estar discutindo, tendo esse papo aqui, é pensar, né, em como essas empresas, como desenvolvedores, como novas empresas serem criadas aqui em Maricá. Pô, cara, essa visão da Codemar está sendo fantástica, né? Essa oportunidade que esses jovens estão tendo aqui de serem enxergados, né, no mercado gamer, cara, a gente não encontra em qualquer lugar. Eu quero parabenizar a Codemar antes de mais nada, tá? Tô muito assim feliz com essa oportunidade. Trouxe aí uma galera aí boa, né? Meus alunos poder também ajudar, né? A desenvolver eles, e assim, oportunidade para eles, cara. Falei, gente, vocês não teriam outra oportunidade dessa. Tem que aproveitar aqui do lado de casa, olha que beleza. Dentro de casa, né? Do lado não, dentro de casa, moram aqui. E você, como professor, como é que você vê os jovens, os alunos, assim? Na verdade, se tem só jovens, se tem pessoas mais velhas que estão interessadas no assunto de desenvolvimento de jogos, como é que é isso? O que eles aprendem ao longo do tempo durante esse curso que você dá? Então, o curso lá na universidade, né, o curso técnico de jogos digitais, né, nossa coordenadora Alessandra, que é ela quem coordena essa equipe lá. Cara, lá é o seguinte, eles aprendem de um todo, sabe? Eles começam com a base de programação, né? E é onde, é o que eu tava falando, há muita fuga, porque assim como na engenharia de software, né, que muita gente quando começa e se assusta com a base matemática, se assusta ali primeiramente com a dificuldade do algoritmo, né, em si, mas é tudo constância. É questão de você continuar aprendendo, buscando conhecimento e você vai se manter naquilo ali. Assim acontece também na equipe de jogos. A gente começou com bastante jovens, sabe, a sala bem lotada, e aí o primeiro impacto ali, eu notei que muita gente, muita dificuldade, nunca tinha pegado um código para não saber como é que era um código-fonte, e a gente teve que ensinar do básico e tal. Outros já eram mais desenvolvidos nisso, se manteram até o final, acho que por essa facilidade, né? A gente está formando agora a primeira turma, né? Agora esse semestre é o último semestre dele, primeira turma de técnico de jogos digitais, aqui de Maricá, formado pela Universidade de Vassouras. E, assim,
eles estão voando. A galera fizeram um gamezinho lá de Roblox no semestre passado. Cara, a sala lotada, botamos todo mundo para jogar, né? E fala sobre a cidade, o jogo também, né? Sobre a cidade de Maricá. E assim, quando surgiu essa oportunidade da Game Jam, ele falou, cara, por que a gente não continua esse projeto? Tal, traz esse jogo que já está lá para dentro dessa plataforma. Eu falei, pô, a ideia não é muito essa, mas se vocês toparem, cai para dentro. É o que vocês estão. Agora já mudaram, estão querendo fazer na própria Unity mesmo. Vamos ver o que vai sair. Não, e é isso, é uma evolução. Acho que o processo aqui, né, do Maricá Game Jam também é isso, né? De evolução, de conhecimento. E até eu acho que dentro do que você falou, a gente tem um pouco da dificuldade, né? Que é a dificuldade algorítmica, né, de pensamento computacional e matemática também. E talvez esse desafio que envolve uma parte matemática dentro da versão, tanto para quem está desenvolvendo quanto para quem joga depois, vai ser um auxílio, né, para o desenvolvimento desse raciocínio matemático. Não sei se você concorda, o que você acha? Plenamente. É exatamente isso aí. É a constância, é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa tem que se manter na base de estudo. A dificuldade é para todos, não tem jeito. Qualquer um que começar uma nova linguagem de programação hoje estudar, principalmente jogos, que tem muita engine que a gente pode trabalhar, né? Vai ter dificuldade, cara. Vai ter. E aquilo que você falou que eu não respondi, a questão de pessoas de idade. Tinha pessoas de idade na turma, sabe? Assim, acima de 30 anos, entre 25 e 30 anos, tinha. A maioria que ficou foram jovens, de fato, abaixo de 25 anos. Sim. Né? Foram essa galera. Não, mas é legal que o cenário gamer, na realidade, ele abarca todo mundo, ele abarca as juventudes de todas as idades, né? Sim. A gente teve aqui no Galpão um workshop de programação de games. Que eu trouxe a galera? Você trouxe a galera, verdade. E depois a gente teve, depois do projeto com a tua turma, a gente teve outras várias turmas, né? E uma dessas turmas tinha o pai e o filho. Legal. Né? E vieram juntos ali, os dois animados, os dois envolvidos, né? Então a gente via ali e pessoas mais velhas também. Então acho que é isso, né? O mercado gamer tem essa diversidade, agrega as pessoas. No próprio Maricá Games que a gente teve ano passado, tinha uma senhora com cerca de 70 anos, que eu parei de falar com ela, e estava esperando no simulador de carro. E falou que era a primeira vez que ela ia fazer isso na vida, estava na fila. Isso é bacana, né? Bacana mesmo. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes também, que eu não tive esse apoio, né? Pensou, a gente tem um apoio de um pai, cara, uma mãe, né? Hoje tem no mercado, né, de hoje existe assim, essa questão de enxergar o que o filho gosta, né? Mas na minha época não tinha muito isso, né? Na época era... O que é isso que você tá fazendo? Não sei não, isso aí não tá me parecendo muito bem. Era o contrário, o jogo era proibido. Na minha também, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Então... Ficou nessa daí, né? Você sabe como é que é, então. E aí, a minha época é Lan House, né? Lan House estava em auge, aquela coisa toda. E onde eu tive eu não tinha computador, né? E aí eu tive o meu primeiro contato com linguagem de programação, foi C++, através de um jogo chamado Lineage. 2003, lembro até hoje. E aí essa Lan House lá em Jardim Primavera, lá em Caxias, onde eu morava, Domínios Lan House, o nome da Lan House. A maior Lan House, marcou. Trabalhei lá, inclusive. Legal. Quando eu me formei, eu fiz um curso técnico de informática. Quando eu me formei, eu já procurei emprego lá e já fui empregado. E tanto que na Lan House fiquei, tá vendo? Olha só. E aí tinha um jogo chamado Lineage 2. Existe até hoje, mas na época estava sendo o seu primórdio, né? Tava iniciando ainda. Esse jogo que, cara, é fantástico, mundo aberto, MMORPG, então dependia de uma demanda de tempo, né, para você poder evoluir dentro do jogo. E eu fiquei apaixonado por aquele jogo. Falei, cara, como é que será que acontece o código-fonte disso? Poxa, sem saber programar. Aí fui buscar conhecimento, internet, amigos que já programavam. Aí conseguimos um servidor. Abrimos um servidor de Lineage. Eu com 13 para 14 anos de idade, abrimos um servidor de Lineage. Aí deu ali 300 players. A gente ficou, nossa, maravilhado. Hoje em dia 300 players não é nada. Mas na época 300 players era coisa pra caramba, porque as Lan House tudo jogava. A gente foi nas Lan House instalando o nosso servidor. E aí tinha uma mecânica de compra de itens. Não compra, a gente chamava de doação, né? Para o servidor a gente trocava os itens pela doação. Só que a gente era de menor, né? Eu era menor de idade, o outro amigo que me ajudou também tinha mais 3 amigos envolvidos.
A gente não tinha computador, juntamos nós 3 para poder montar um computador, para fazer o servidor. E aí a questão é onde entra a questão da mãe, né? A mãe apoiar. Aí eu falei, mãe, a senhora poderia me emprestar sua conta no banco, Banco Bradesco? Aí ela falou, não, posso, mas pra quê? Eu falei, não, mãe, é isso, a gente fez um servidor de jogo. Ela, pô, negócio de jogo, Thiago. Não sei o quê, aquela situação da mãe, né? Eu falei assim, não, mãe, tá, empresta aí, tá bom. Aí emprestou o jogo, a conta. Alocamos a conta lá no site que a gente fez em PHP, ó. Programando em PHP. Não sabia nada de linguagem, só programando em PHP. Fizemos um sitezinho lá e tal. Começou a cair as doações. E a conta dela crescendo. Daqui a pouco, quando ela foi olhar a conta dela, que na época não tinha celular para olhar, tinha que puxar o extrato. Mas puxa lá o extrato para ver os depósitos. Aí tinha um dinheiro lá responsivo. Thiago, para com isso, você tá roubando alguém? Para que você tá roubando alguém, não é possível. Eu falei, não, mas até ela entender que aquilo era um jogo que a gente tinha criado, mas você não tem idade para isso, né? E aí onde a gente foi reconhecer esse mercado, né? Caraca, um mercado que é rentável. Aí os amigos continuaram esse jogo aí. Ela tirou a conta dela, não, tira minha conta de lá, a gente teve que arrumar outra conta, que ela ficou assustada, né? Mas é isso. A gente costuma falar que, inclusive um professor meu, né? Professor, na época eu ainda estava adquirindo conhecimento para poder ministrar aulas. Um professor que falava muito sobre isso, ele falava assim que você precisa de um jogo só para mudar a sua vida hoje, que o mercado está tão grande, né? Tá multibilionário, que um jogo, quando ele é bem divulgado e quando esse jogo realmente é muito bom, ele muda a tua vida financeira hoje, né? E aí a pessoa começa a desenvolver um monte de jogos. Se um desses jogos for muito bom, assim como na época o nosso servidor era muito bom, né? Só que na época não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje, não existia esse mercado tão grande, né? Mas se fosse naquela época hoje, tenho certeza que esses 300 ia ser 300 mil. Não existia a potência das redes sociais, não pra tinha, você divulgar cara, o jogo. Acho que talvez era só Orkut, né? Orkut, não, sem dúvida, era Orkut. Inclusive eu tinha o Facebook, só que o Facebook era aquela época que ainda tinha... Você tinha que... Uma pessoa do Facebook, não sei se é dessa época, que o seu Facebook era dessa época. Exatamente, a pessoa tinha um Facebook, ela tinha que mandar por e-mail, tinha uma aba no Facebook onde ela digitava o e-mail, e ela te enviava aquele e-mail, né, nessa aba, e você aceitava, e aí você podia criar sua conta no Facebook. Você não podia chegar no site do Facebook e criar, não. Se tu tentasse criar, ele não aceitava. Eu acho nem tinha essa aba. Eu acho que eu lembro assim, né? disso, foi logo no começo, logo assim que o Facebook chegou no meu Brasil, Facebook é né? dessa época. É dessa época. E aí não tinha esse negócio de divulgação. A gente divulgava ali entre os amigos só. Quem dera se tivesse um negócio desse, se essa mecânica que tem hoje, tá louco. As ADs do Google, né? Onde a gente pode utilizar para divulgar. Não existe isso não, do Meta também. Eu acho que em pouco tempo, assim, consideravelmente, a gente viu tanta transformação tecnológica que, tipo assim, uma coisa que, tipo essa, ou 300 usuários num servidor, é realmente uma coisa, hoje em dia, com uma perspectiva tão... Caramba, hoje poderia ser muito mais, né? Por causa das possibilidades de hoje em dia, né? Verdade. E aí, qual a evolução, tipo assim, dessa democratização do acesso, né, às tecnologias e esses cursos que estão cada vez mais acessíveis? Como é que você vê o mercado e o interesse mesmo das pessoas daqui a 5 anos aqui para jogos? Então, olha só, uma coisa que, como professor agora falando, que a gente enxerga muito quando a gente trabalha dentro dessa área, é que tudo se torna gamificação. Tudo se resume no jogo. Tudo. Redes sociais, o seu trabalho, né? E a gente imagina as menores coisas possíveis. Se você vender tomate na esquina, cara, é um tipo de trabalho que dá para gamificar. É só você imaginar a forma correta de executar essa questão, sabe? Existe toda uma forma de você gamificar qualquer coisa. É só você trabalhar a lógica daquele negócio, a gamificação ela tá em tudo, né? E o subconsciente do ser humano, ele gamifica tudo. Tudo é uma disputa para mim e para você, tudo. E aí é onde está a questão da competição, né? Pode ser, a gente fala sobre competições, mas às vezes remete a uma coisa meio que assim, eu quero ser melhor que você. Não é isso. Não é isso. É que você tenta evoluir alguma coisa.
sabe? E você metrifica o seu potencial de evolução, né? Quando você tem, por exemplo, um ranking. Isso. E aí no exemplo que você deu de quantos tomates você comprou, não Exatamente. sei, você pode fazer a gamificação nesse sentido, cara. né? Tem um amigo que vende água. Lequinho, você assiste isso aí, um abraço, Lequinho. Vende água, cara. Gente boa demais, amigo meu de infância. Ele criou um sistema de gamificação lá, que na minha visão já é um sistema de gamificação, onde a pessoa compra uma água com ele entrega, a pessoa vai lá e assina um papel, ou se eu me engano no aplicativo, não lembro direito. E aí quando a pessoa tem um certo limite, de tipo assim, acima de 10 águas, a pessoa comprou acima de 10 águas, ela tem direito a ganhar uma água de graça, ou se eu não me engano um desconto na próxima água, ou a partir dali um certo desconto, alguma coisa assim. Então criou um sistema onde as pessoas, não, peraí, vamos comprar só nele agora, que a gente precisa atingir essa meta, certo? A partir dessa meta aqui a gente vai ter um certo desconto. É um tipo de gamificação, pô. Sim. Eu falei, fantástico, quem pensou isso pra você? Fantástico, é isso aí, tá nesse caminho, né? Dá pra melhorar? Dá pra melhorar. Mas tá no caminho de gamificação. Isso para qualquer coisa. E essa mentalidade vai se replicando a diversas áreas possíveis, né? Então, um grande futuro. A minha esposa tem uma confecção de camisas e nessa confecção a gente já imaginou protótipos dessa gamificação com QR Code. Achei interessante a ideia que ela me propôs, da gente colocar um QR Codezinho na camisa, onde a pessoa que comprou essa camisa pode, nesse QR Code, indicar uma outra pessoa e ela ganha um certo desconto, sabe? Legal. Caramba. É um tipo de uma lógica que vai seguindo uma O gamificação. QR Code pode, inclusive, estar na estampa, né? Aquela Exatamente. estampa interna da camisa, Na a pessoa estampa, lê ali, né? direto na estampa. Então, assim, eu vou desenvolver ainda com ela, mas tá nesse caminho, sabe? E é isso, eu vejo esse mercado muito exponencial, sabe? Em crescimento contínuo hoje. E vocês podem olhar os próprios dados, né? Eles apontam para esse crescimento. As pessoas que antes não jogavam, como a senhora de 70 anos, né? Agora estão se envolvendo com essa área de jogo e estão enxergando tudo ao seu redor, se gamificando. Tudo acontecendo, os netinhos, as oportunidades que ela não tinha antes, né? Às vezes por trabalho, hoje ela tem um tempo de jogar um jogo, mas não sabe, né? E aí ela teve essa curiosidade, por exemplo, lá de conhecer esse jogo, esse game lá de... Pô, deixa eu sentar nesse jogo para ver como é que é a sensação que meu neto tem. Isso é legal, cara. E qual conselho você daria para, tipo assim, alguém começar até essa mentalidade da gamificação? Como é que a pessoa pode chegar nesse então, conselho, primeiramente a pessoa tem que ter muita paixão pelo aquilo, né? Cara, eu gosto muito de jogar. E a segunda coisa que a pessoa tem que ter na mente é a curiosidade. Ser bastante curioso. Eu quero saber, porque assim funcionou para mim, é o que eu vejo nas pessoas que hoje se mantêm no mercado, né, em constante crescimento e estudo. Aquelas que não têm esse conceito de querer conhecer como que um jogo roda por detrás, como seria um código-fonte de um jogo, por exemplo, ela não se mantém, sabe? Porque eu não tenho muita curiosidade naquilo, só queria... É só por uma dúvida, mas aquele que tem a curiosidade profunda e ama jogar, esse camarada ele tem que buscar conhecimento de desenvolvimento de jogos 2D, de jogos 3D. E uma coisa que eu indico, que eu sempre falo com meus alunos, é que ele tem que focar, né? Assim como um bom programador, um bom desenvolvedor, ele tem que focar numa linguagem específica. No caso dos jogos, numa engine específica. O que você quer desenvolver? Eu quero desenvolver um jogo em 3D, eu gosto de jogos em 3D. Né? Então, vai para uma engine que desenvolva aquele jogo. Um Unreal da vida, um Unity da vida. Né? Cara, foca nela, desenvolve nela, faz bastante projetos. Quando você estiver bem entendido da linguagem, você faz bastante projetos para você poder fixar tudo aquilo que você aprendeu. Projetos em 2D, projetos em 3D, projetos top-down, né? Desenvolva bastante projeto. Depois que você estiver firme, se garantindo que você vai vir na Game Jam aqui, né? Do próximo ano, já estou profetizando aqui, vai ter no próximo ano. Você está firme que você vai conseguir vir aqui na sua equipe e somar para a sua equipe, né? Dizer assim, cara, eu vou lá e vou dar meu nome. Esse camarada, quando fizer isso, quando tiver essa mentalidade em uma engine só, aí sim ele pode buscar outros conhecimentos, outras tecnologias para poder desenvolver.
Aí sim, aí vai para Unreal, vai para o próprio desenvolvimento lá dentro do motor do Roblox, que eu achei muito legal. Cara, que lá para criança é sensacional. Criança ama o Roblox. Que criança que não gosta de um Robloxzinho? É difícil, né? As minhas mesmo, eu tenho duas que é apaixonado por Roblox. E a maiorzinha já tem essa curiosidade. Pai, como é que faz pra gente conversar com o NPC aqui e conseguir comprar esse item? Não é possível, isso vem de onde? Eu falei, calma, vai chegar a tua hora que a gente vai sentar para conversar. Legal. Eu acho que o legal que a gente definiu aqui para o Maricá Game Jam é que não tem engine específica, não né? Tem. Então a gente pode ter as mais diversificadas ideias e metodologias, e essa mesmo que é a ideia, né? Do pessoal criar, né? Ter a criatividade, né? Obviamente ainda mantendo a lógica do Mumbuquinha, mas, né, podendo expandir muito mais esse universo do Mumbuquinha. E a modalidade de jogo, os tipos de desafio, né? E aí eu queria saber, Thiago, de você, como é que você acredita que isso impacta, né, nos estudantes, como você falou que você tem alunos aí participando e profissionais dentro do município de Maricá, né? Se isso pode ser um tema de debate futuramente dentro de sala de aula. Sem dúvida. Sem dúvida isso vai entrar como experiência, cara, para a vida deles, né? Pô, primeira Game Jam que eles participam, sendo aqui na própria cidade, num concurso que está tendo ali entre diversos outros desenvolvedores. Eu falei com eles, gente, o foco é o primeiro lugar, mas se não vier o primeiro lugar, no segundo ou terceiro, a experiência que ficou já soma muito. Né? Isso aí, sem dúvida, a gente vai trabalhar dentro de sala de aula. Os professores vão envolver essa questão, né, dessa experiência que eles estão adquirindo aqui. E a situação do desenvolvimento desse jogo, né, que eles estão fazendo aqui hoje, eles vão levar, eu acho que, primeiramente que o código fica aberto para todos, né? Mas vão levar para o resto da vida, cara. Futuramente eles podem até levar esse game para um outro patamar, vamos dizer assim, né? E apresentar, de repente, no próximo... Com certeza. E eu acredito aí que o interessante é também o processo formativo que está tendo aqui, né? Sim. Então eles vão adquirir experiência e esse é um momento, assim, acho, de crescimento para os estudantes, seja mesmo profissionais, pessoas entusiastas, né, da área aqui em Maricá, se reunirem, se conhecerem, né, criar efetivamente essa comunidade de desenvolvedores de jogos. Então, olhando para essa perspectiva da cidade, essa perspectiva sim. Essa daí, cara, tivemos secretários aqui, né? Que oportunidade que eles estão tendo de ser enxergados por esse secretário. Secretaria de Eletricidade, se não me engano. De Energias Renováveis. Energias Renováveis, né? Secretaria de Economia, não é isso? De turismo, é um nome muito grande. É muito grande, mas está lá envolvido... Peço desculpa ao Zé e ao Eugênio, mas é Secretaria de Turismo, Comércio e Mercado Interno. Pô, olha que fantástico. Indústria também. Esses jovenzinhos sendo enxergados, cara, né? Adolescentes, né? Jovens que estão envolvidos ali, sendo enxergados por essas secretarias. Isso daí é fantástico, cara. E aí o que acontece? Essas secretarias amanhã ou depois, é o que eu falei com eles, inclusive, ó, foca no desenvolvimento, vai chamar a atenção desses caras. Sabe por quê? Não ficou em primeiro lugar, mas você desenvolveu algo que chamou a atenção deles, esses caras vão te enxergar. Com certeza. Tá entendendo? Vocês vão ser enxergados por essa... Ah, e o próprio mercado, né? Claro. Enxerga. A gente vê que ele tem aí os patrocinadores, a gente está até vendo aqui, né? AdaptID, Leste Telecom, TCRE, os patrocinadores estão tudo aí, os olheiros. Tesouro Verde. E é isso que você falou, a gamificação pode ser uma solução para essas empresas. Exatamente. Que são patrocinadores do evento, os patrocinadores estão aí, estão olhando, vão estar na final, vão ver os jogos desenvolvidos, então pode ser uma oportunidade que talvez vai ser levado para dentro de uma dessas empresas para gamificar uma solução ou para essa empresa as empresas que já são mais da área tecnológica, desenvolver algo na área gamer também. Foi exatamente isso que eu falei com eles. Falei, vocês estão sendo enxergados. Não conseguimos o prêmio, mas vocês foram enxergados, desenvolveram algo de qualidade, tá entendendo? É isso que vocês precisam focar. Desenvolver algo de qualidade, independente se vocês pegarem o primeiro lugar ou não, mas é claro que o primeiro lugar seria top, né? Claro. E aí a gamificação, a questão da gamificação, né? Como é que a gente resolve esse problema aqui? A gamificação resolve, com certeza. É só saber aplicar bem. Bom, e para finalizar, você já deu bastante conselho, mas assim, uma palavra final para todos os participantes, como é que da Game Jam, como é que você diria assim, como professor de desenvolvimento? Como professor, galera,
Cara, como professor é complicado. Ou como professor, como e como você avaliador, mesmo, como avaliador da Game Jam. Ah, detalhe, né? Avaliador da Game Jam quer algo de qualidade. Você um cara criterioso em questão de toda a estrutura que já foi montada, das regras, né? Então vamos seguir todas as regras ali. E o que eu indico para vocês? Observem as vírgulas. As vírgulas são importantes na gamificação e tem gente que passa batida nas vírgulas, tá? As vírgulas que eu digo são o seguinte: vocês perceberam quais secretarias que estiveram aqui? Será que dá para envolver algo dentro desse game que vocês estão desenvolvendo que possa chamar a atenção dessa galera da secretaria? Ou das empresas? Ou das empresas que estão aqui patrocinando? Temos bastantes empresas, só pesquisar aí. Então, assim, deixo isso como um recado importante, né? Respeitem as regras impostas que está lá no Discord, né? Respeitem todos os tópicos, mas pensem nas vírgulas que são, as vírgulas estão aqui. Então, observem isso, chamem a atenção da maioria dessas empresas que vocês possam chamar, né? Desenvolva algo dentro do jogo que possam chamar a atenção dela, porque está falando sobre o ramo de trabalho dela, sabe? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, cara. Vai sair games aqui fora do normal, e a gente vai ver bastante coisa interessante. Tô bem animado. E depois, quem sabe, a gente não incuba todo mundo aqui como empresa no Galpão Tecnológico, né? Vai ficar pequeno, hein? Vai ter que aumentar esse galpão. Sim. Apesar de ser gigante, né? É isso. Que bom. Tiago, muito obrigada pela disponibilidade, pela entrevista. Me sinto lisonjeado que está no meio. Obrigada pela disponibilidade também para avaliar os jogos que vão ser desenvolvidos. Assim, vai ser está sendo já um evento tão importante, tão visto e é isso, né? Vamos crescer a tecnologia, a inovação aqui dentro de Maricá para, né? Crescer ainda mais o município. Não, já é a melhor cidade do Brasil. Já vai ser cada vez melhor. Meu país é Maricá. Exato, meu país é Maricá. Thiago, obrigado aí pela disponibilidade, Valeu. pela parceria. Tamo junto. E é isso. Meu eterno coordenador. Obrigado. Junto, cara.